O segredo quântico de Joe Dispenza. Como sentir o seu futuro antes que ele aconteça. Você já sentiu que está vivendo no piloto automático? Que os mesmos dias, as mesmas preocupações, as mesmas reações se repetem como um disco arranhado? Que a pessoa que você acha que é, na verdade, é apenas um conjunto de memórias, hábitos e programas que você nem mesmo se lembra de ter instalado? Olá, eu sou o Everson. E já te peço para se inscrever no canal se não for inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo. Este vídeo é sobre você. É um convite para, por um dia, se afastar da sua vida, para tirar os estímulos que lembram quem você acha que é, longe de pessoas, lugares e rotinas diárias. É um tempo para lembrar do que você já sabe no seu âmago mais profundo, que você cria a sua própria realidade. E o Dr. Joe Dispenza vai nos guiar por uma jornada que não é apenas filosófica. É uma jornada prática, neurológica, química e biológica para se tornar o arquiteto da sua própria existência. A máquina do seu eu. Joe Dispenza começa nos levando a um entendimento fundamental. Aprender é formar novas conexões cerebrais, novas sinapses. Toda vez que você interage com o ambiente e absorve uma nova informação, você está literalmente deixando uma marca no seu tecido neurológico. Mas aí vem a mágica, quando você não só aprende, mas aplica essa informação. Quando personaliza e demonstra esse conhecimento, algo extraordinário acontece. Você começa a fazer com que seus comportamentos correspondam às suas intenções. Suas ações começam a igualar seus pensamentos. Ao se aventurar no desconhecido e tentar algo novo, você tem uma nova experiência. E é essa experiência que enriquece o cérebro, reorganizando circuitos neurais de uma forma que antes nem imaginávamos ser possível. Agora preste atenção, porque aqui está um dos pilares desse trabalho. Quando esses neurônios se conectam de uma nova forma, o cérebro produz uma química específica. E essa química é o que chamamos de sentimento ou emoção. Pense nisso. Ao se sentir ilimitado, ao se sentir um pai paciente, ao se sentir abundante, ao se sentir livre, você está ensinando o seu corpo a entender quimicamente o que sua mente já entendeu intelectualmente. O conhecimento é da mente. A experiência é do corpo. Nesse exato momento, você não está apenas pensando em uma nova verdade. Você está incorporando ela. Você está literalmente ativando novos genes de novas formas e reescrevendo o seu programa biológico. E se você fez uma vez, significa que pode fazer de novo. Ao repetir essas novas experiências, você condiciona a mente e o corpo a trabalharem juntos. Com o tempo, o corpo sabe fazer tão bem quanto a mente. Torna-se inato, vira a segunda natureza, fica fácil, torna-se familiar, torna-se quem você é. Você praticou tanto que nem precisa mais pensar, virou um programa subconsciente. E o nosso papel nessa jornada é fazer a transição de filósofo, aquele que sabe, para iniciado, aquele que faz, para mestre, aquele que é. É a jornada da mente para as mãos, para o coração. Do pensar para o fazer, para o ser. E Joe Dispenza é categórico. Nós temos toda a maquinaria biológica e neural para fazer isso. E este é um momento na história em que não basta apenas saber. É um momento para saber como fazer. E a meditação faz tudo isso. Ele relata que, nos últimos 5 anos, viu pessoas comuns como você fazendo o extraordinário. Pessoas se curando de condições de saúde gravíssimas, criando novas carreiras, curando velhas cicatrizes emocionais e tendo experiências místicas profundas. E a pergunta que ele sempre faz é: por que esperar? Por que aguardar uma crise, um trauma ou uma perda para decidir mudar quem você é? As pessoas que aplicam esses princípios começam a acreditar mais no futuro do que no passado.
Elas amam mais o futuro do que o passado. Elas preferem contar histórias de possibilidades futuras a reviver memórias antigas. E o melhor de tudo, você não precisa ser um monge, um sacerdote ou um estudioso. A simplicidade desse processo é o que torna acessível. E não há ninguém tão especial que esteja excluído desse fenômeno. O círculo vicioso da sua realidade. Agora vamos ao diagnóstico. Joe Dispenza nos apresenta uma verdade incômoda. Você tem entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. E cerca de 90% deles são os mesmos pensamentos de ontem e de anteontem e do ano passado. O que isso significa? Que você está produzindo os mesmos efeitos mensuráveis no seu corpo dia após dia. Você está emitindo a mesma energia e informação no campo energético ao seu redor e, portanto, continuará criando a mesma vida. É um ciclo fechado, um piloto automático. Os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas. As mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências. As mesmas experiências geram os mesmos sentimentos e emoções. E essas mesmas emoções impulsionam os mesmos pensamentos. A sua biologia, a sua química, o seu eu físico é moldado por esse ciclo. E como você pensa, age e sente é chamado de personalidade. E a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade, você precisa mudar a sua personalidade. Isso significa repensar o que você tem pensado, perceber seus hábitos e modificá-los, examinar as emoções que o prendem ao passado, porque as emoções são o resíduo de experiências passadas e você precisa se perguntar: essas emoções cabem no meu futuro? Você não pode criar riqueza se sentindo indigno. Você não pode criar amor se sentindo carente. A maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade com a mesma personalidade de sempre. E não funciona. Você tem que literalmente se tornar outra pessoa. A neurociência prova isso. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Se você continua disparando os mesmos circuitos neurais, pensando e sentindo as mesmas coisas, você está apenas reforçando uma assinatura finita e limitada chamada de identidade. Aos 35 anos, para a maioria de nós, essa identidade já está bem solidificada. São programas subconscientes rodando no modo automático. O grande despertar, tornando-se consciente. Mas há uma saída. E ela começa com a parte mais evoluída do nosso cérebro, o lobo frontal. O lobo frontal, que compõe 40% do nosso cérebro, nos dá um poder único, a capacidade de observar a nós mesmos, a capacidade de observar como pensamos, como agimos e como sentimos. No momento em que você observa o seu padrão de pensamento, algo mágico acontece. Isso significa que você não é mais o programa. Você é a consciência observando o programa. Você está objetivando o seu eu subjetivo. Você não é mais a sua biologia. Você é a consciência observando quem você é. E a palavra meditação significa literalmente familiarizar-se. É o processo de se familiarizar com aquele que você quer se tornar. Ao se tornar consciente daqueles pensamentos automáticos e negativos, não posso. O que há de errado comigo? É difícil demais. Você tira o poder deles. No instante em que você percebe que está reclamando, culpando ou julgando, você está menos propenso a agir de forma inconsciente. É preciso um ato de vontade para ficar presente. E se você decidir que pensamentos uma pessoa incrível teria e começar a focar neles, você começará a instalar novos circuitos cerebrais. Mantendo esse novo pensamento, o hardware cerebral vira um novo software. E se você começar a ensaiar mentalmente, ainda na cama, como alguém sem limites viveria hoje, o seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginado.
Você está literalmente preparando a estrutura neural para agir como essa nova pessoa. O seu cérebro deixa de ser um registro do passado e se torna um mapa para o futuro. A alquimia da mudança. Sentir o futuro agora. Aqui está um dos conceitos mais revolucionários deste vídeo. A maioria de nós espera que algo externo mude para que possamos nos sentir internamente melhores. Esperamos ter riqueza para então nos sentirmos abundantes. Esperamos o sucesso para então nos sentirmos empoderados. Esperamos a cura para então sentirmos gratidão. Isso é a física newtoniana, causa e efeito. Nós nos tornamos vítimas do ambiente, esperando que uma condição externa mude como nos sentimos. Mas e se invertêssemos a equação? E se ao se sentir pleno, sua cura começasse? E se ao se sentir digno e abundante, você começasse a caminhar rumo à riqueza? E se ao se sentir amado, você magnetizasse relacionamentos? Joe Dispenza nos desafia. Sinta a emoção do seu futuro antes dele se manifestar. A ciência mostra que o ambiente sinaliza os genes, que controlam a estrutura e função do seu corpo. Quando você experimenta uma emoção antes da experiência ambiental, você está sinalizando o gene para começar a produzir novas proteínas, preparando o corpo para essa realidade futura. Você está se alinhando neural, química e hormonalmente com o seu destino. E quando você mantém esse estado de mente e corpo, onde há evidência física de que a experiência já ocorreu, a mágica começa a acontecer. Coincidências, sincronicidades e oportunidades surgem do nada. Porque você não está mais vivendo no conhecido, mas sim no desconhecido. E é no desconhecido que a verdadeira mágica opera. A meditação como portal para o campo quântico. Como fazer isso na prática? A resposta é a meditação. Mas não uma meditação qualquer. É uma meditação como o ato de desconexão e transcendência. Ao acordar, se você não é guiado por uma visão de futuro, sua biologia, presa ao passado, será controlada pelo seu ambiente. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas rotinas vão disparar os mesmos pensamentos e emoções. A meditação é o ato de se sentar, fechar os olhos e se desligar do ambiente externo. É dizer ao seu corpo que é como um cavalo selvagem acostumado à correria, sente-se e fique quieto. É um ato de vontade sobre o programa. E quando você faz isso repetidamente, você libera a energia. Você vai de partícula para onda, de matéria para energia. E quando você tira a atenção do seu corpo, das pessoas que você conhece, das coisas que você possui, dos lugares que frequenta e do tempo, você se torna ninguém, nada, em lugar nenhum, fora do tempo. E é nesse estado que você entra pela porta do campo quântico. Nesse estado, pesquisas mostram que as ondas cerebrais mudam de beta, que é o estado de alerta, para alfa, e então para padrões mais profundos e coerentes. O cérebro começa a se sincronizar. O hemisfério direito fala com o esquerdo, a frente com a parte de trás. O cérebro se torna holístico. Essa coerência cerebral se reflete no coração, que entra em um estado de supercoerência. O campo energético ao redor do corpo se expande, às vezes chegando a metros de distância. Você se sente mais energia do que matéria. Nesse estado, você se sente completo. Você não sente falta de nada. E quando você não sente falta, você para de atrair por carência e começa a criar por paixão. Você passa do egoísmo, movido pelo estresse, para o altruísmo, movido pelo amor. O testemunho, da ciência ao extraordinário. Joe Dispenza finaliza com um relato poderoso. Num workshop na Itália, uma médica de Londres, cética e de mente analítica, decidiu se render completamente à meditação. Ela se tornou ninguém, nada, em lugar nenhum, fora do tempo. E em seu lado, neurocientistas mediam sua atividade cerebral. Eles observaram assustados uma atividade cerebral extraordinária, sem precedentes, que inicialmente pensaram ser uma convulsão,
mas não era. Ela estava tendo uma experiência de superconsciência, com ondas gama de alta energia e coerência. Sua glândula pineal, o chamado terceiro olho, estava literalmente em chamas nas imagens cerebrais. Ela estava recebendo um download de informação e energia do campo. Ela descreveu a experiência como sendo contatada pelo divino, com uma mensagem: "Sempre estive com você. Bem-vinda." A experiência foi tão profunda e sensorial que, para ela, foi mais real que a realidade externa. E o mais incrível, essa médica tinha eczema desde os 3 meses de idade. Tratou a vida inteira com cremes, dietas e medicamentos. Matéria tentando mudar matéria. 2 dias após essa experiência transcendental, o eczema que cobria os seus braços e mãos havia desaparecido quase completamente. A conexão com o campo de unidade e totalidade se refletiu em sua biologia. A totalidade externa manifestou a totalidade interna. A mensagem final de Joe Dispenza é um chamado à ação. O divino, essa inteligência amorosa e onipresente, sempre esteve dentro de você. Ele está esperando você prestar atenção. Mas você está tão distraído com o mundo exterior que não o sente. Ao meditar, ao se tornar consciente, ao se render ao desconhecido, você finalmente se conecta. E quanto mais fundo você mergulha, menos tempo leva para o seu novo futuro se manifestar. Você não precisa criar seus sonhos do nada. Você só precisa perceber que eles já existem no campo das possibilidades e se permitir vivenciá-los agora, no seu corpo e na sua mente. Você tem o poder de se reconectar. Você tem a maquinaria biológica. Você tem o potencial. As pessoas comuns estão fazendo o extraordinário. Por que você não pode ser uma delas? A escolha é sua. O momento é agora. E aí está. A jornada de sair do piloto automático e se tornar o arquiteto consciente da sua própria vida não é uma teoria distante. É uma possibilidade biológica, neural e energética que está ao seu alcance. O conhecimento você já tem. A experiência começa agora. A escolha é sua. E se este vídeo fez algo em você ecoar, se acender uma centelha de possibilidade, então a sua próxima ação é crucial. Inscreva-se no canal para não perder os próximos passos desta jornada. Curta e compartilhe este vídeo e espalhe essa mensagem. Você nunca sabe quem na sua rede precisa ouvir isso hoje para dar o primeiro passo para a sua própria transformação. E o mais importante, deixe um comentário. Escreva com todas as letras: "O meu momento é agora." Escreva isso. Declare isso. E então, feche os olhos, respire fundo e comece. Porque o futuro não é um lugar para onde você vai. É um lugar que você cria, a partir de agora. O meu momento é agora.